Por exemplo, o senhor gravou um vídeo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em que o senhor fala que vagabundo se trata na bala, se mata, se elimina. Aí depois o senhor também deu uma declaração, quando o senhor fala do Flávio Bolsonaro, que tem que acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Depois o senhor falou que era uma coisa mais assim, metafórica, mas enfim, está lá a declaração. Uma declaração famosa também é quando o senhor esteve no Maranhão dizendo que os maranhenses votam mal, por isso tinha que ter um interventor no Maranhão. Esse tipo de estratégia, né, de tentar chocar talvez a população, isso não pode se voltar contra o senhor lá na frente quando se for analisar se é um candidato sério, para valer, de credibilidade? Na verdade, e que não busca só lacrar, desculpa. Mas não é nem uma lacrada, eu realmente acredito nisso. E não foi muito como estratégia. Se eu for olhar a estratégia clássica que os marqueteiros recomendam, eu deveria ir em Mossoró ficar falando, ô, povo bom, eu vou cuidar de vocês, que é a estratégia de 99% dos políticos, inclusive os da direita. Quando eu fiz esse vídeo em Mossoró, eu estava falando sobre a história que a população de Maranhão teve, de Mossoró teve, no enfrentamento ao banditismo local, às gangues, inclusive no período do Lampião. E puxar esse orgulho próprio, porque a população local hoje se vê vítima do crime organizado. Então a gente tem que puxar, inclusive, um orgulho histórico deles, e eu quero reviver isso neles. Quando eu falei do Flávio Bolsonaro, se eu falar em termos literais, seria o que acabar com a família Bolsonaro do norte da Itália, a etnia deles? Não é. Eu tô falando, novamente, de uma superação política de uma família que faz muito mal à direita brasileira. O terceiro ponto é o maranhense votar mal. Isso, e daí? E uma intervenção, um interventor, quer dizer, você acabar com a eleição direta para governador. Em última instância, a gente está trazendo essas discussões, sim. Qual foi o aspecto positivo das classes políticas do Maranhão para o Maranhão? Da sequência Sarney e Dino, as duas grandes, vamos dizer, os dois grandes exemplos de modelos políticos oligárquicos locais. Eu vi todos os municípios que eu pude visitar no Maranhão. A classe política do Maranhão ela é parasitária. E eu estou propondo uma reforma que eu estou chamando de lei de responsabilidade gerencial, que endereça essa questão nos municípios e nos estados. E a última punição é a ideia de colocar um interventor no município, não punição para a classe política, porque a população seria uma libertação. Mas todas as ferramentas que a gente faz são ferramentas para melhorar o regime democrático, porque a democracia não existe no Maranhão. Falar que a gente tem um regime democrático no Maranhão é acreditar assim, contra a carochinha. Boa parte das pessoas votam porque vendem o voto, ou estão sendo cooptadas durante o período eleitoral. Elas trabalham com sistemas de incentivo durante o período eleitoral de, basicamente, tem um emprego na prefeitura, fazem contratações às vésperas das eleições, essa é a nova moda, shows dos mais estúpidos, dos mais inúteis, a gente está falando de mais de 5 bilhões de reais gastos em shows e festas locais. Mas acabar com a democracia é uma maneira de resolver a democracia? Não é acabar com a democracia. Se você não tem um governador eleito? Não estou falando isso. Estou falando, eventualmente, se você não consegue cumprir indicadores básicos num município, vamos dar um exemplo. Eu visitei Marajá do Sena. Os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos em Marajá do Sena. Não há atividade econômica concreta em Marajá do Sena. Primeiro, então, entra um prefeito Marajá do Sena, eleito, bem constituído, e esse prefeito tenta entregar esses indicadores, que é o que a gente quer estabelecer na nossa lei de responsabilidade gerencial. Se esse prefeito consegue entregar os indicadores, muito bom. Agora, o que ele não vai poder fazer, é o que eles fazem hoje, ele pega uma prefeitura com 10% de saneamento e entrega com 9% de saneamento. Os sistemas, vamos dizer, de prover água, ou vamos colocar a educação no ranking do Saeb, baixíssimos. Ele não melhora nada. Só que chega a véspera da eleição, ele compra o voto da população e se reelege. Pois bem, se ele não cumprir indicadores mínimos, ele não vai poder participar da reeleição. Outra pessoa participa da eleição. E os indicadores e o sistema a gente está desenhando para ser uma legislação muito simples e objetiva, com critérios que qualifiquem a democracia. Porque hoje, em lugares onde as pessoas são muito humildes, elas vão votar pensando no estômago, com medo de perder o emprego, com medo de perder a renda, porque a classe política local, parasitária ela própria, não liga para a melhoria na vida dessas pessoas. Então, há democracia? Nominalmente há, mas de fato não há. A democracia, quando surgiu na Grécia, ela tinha como pressuposto a ideia de que eram homens livres participando disso. Infelizmente, boa parte da população nos lugares mais pobres do Brasil não são tratados como pessoas livres. São tratados como vassalos. E a gente precisa entregar a cidadania para essas pessoas. Mas o senhor não acha que, de certa forma, é tirar o poder do voto dessas pessoas? Porque se tem uma coisa na democracia que a gente tem que vale para pobres, ricos, mulheres, homens, é o voto. E aí, se o senhor avalia, olha, esse prefeito não fez um bom trabalho, então agora a população não vai ter direito a votar nele, não fica estranho essa intervenção com a democracia? Muito pelo contrário. Novamente eu falei, uma intervenção no município é só num caso muito grave, em que aquele município não está atingindo por 8 anos um indicador de desempenho. Agora, nos primeiros 4 anos, se um prefeito não consegue entregar essa melhoria nos indicadores de desempenho, e aí ele aparece na pesquisa com 50%, 60%, entendam, essa é a regra. É isso que acontece em todo o Brasil.
Os prefeitos nessas cidades pequenas, com péssimo IDH, eles se reelegem. O que eu tô fazendo é, olha, este prefeito não vai poder concorrer à reeleição. Não melhorou um indicador, vive de repasses federais e não consegue melhorar a vida das pessoas. Aí as pessoas votam por quê? A gente sabe que a regra nesses lugares é a compra de voto. Então não há democracia ali. Quando a gente fala, mas essa pessoa está perdendo voto, primeiro, isso seria uma atitude extrema no final da ponta se aquela cidade não consegue melhorar um indicador. E por um pequeno período de tempo até a gente conseguir recompor esses indicadores. Se isso, antes disso não for feito, a gente vai continuar vivendo a ilusão, que é uma ilusão que a gente acredita desde 88, que existe democracia em Marajá do Sena. Não existe democracia em Marajá do Sena. Gente, agora, não existe democracia em maior parte das cidades pequenas do Brasil. Candidato, pré-candidato.